Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Pedro melhora índices físicos e busca a sequência como titular do Flamengo. Centroavante de seleção aceita assinar com o Flamengo e José Boto avança pela sua contratação. Emerson Royal mal chega ao Flamengo e a atitude no desembarque chama a atenção da torcida rubro-negra. Perto do Flamengo, o Carrascal é cortado de jogo do Dínamo de Moscou e fica aguardando o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois das críticas públicas e de dias conturbados no Flamengo, o nosso querido Pedro teve uma melhora significativa nos seus números e voltou a ganhar minutos importantes. O atacante agora tenta se manter entre os titulares para ganhar a sonhada sequência desde que voltou da grave lesão no joelho no início desse ano. Contra o Red Bull Bragantino, o Pedro atingiu alguns dos melhores níveis físicos da sua carreira. De acordo com dados do GPS do jogador, ele chegou a 875 em high speed, o maior número já feito pelo jogador. A média era de 500 por 600 e, além disso, o camisa 9 atingiu quase 10,2 quilômetros percorridos na vitória de virada contra o Massa Bruta. A velocidade máxima registrada foi de 29,5 quilômetros por hora, né? E em Bragança Paulista, ele voltou a ser titular do Flamengo e ficou 88 minutos em campo. Mas o que significam esses dados, né? O high speed são os sprints de alta intensidade que o jogador corre acima dos 20 quilômetros por hora. Para fazer essa métrica, o GPS pega os sprints, soma o espaço percorrido e dá a distância que o jogador correu naquela velocidade. Ou seja, esse número significa que o camisa 9 correu 875 metros durante o jogo acima dos 20 km por hora. Para preparadores físicos consultados pela reportagem, os dados são positivos e a velocidade atingida é um bom índice, considerando-se o biotipo e as características do Pedro. O GE ouviu que o Pedro tem sido elogiado internamente no Flamengo desde o episódio com o Felipe Luiz e com um dirigente do clube. O Flamengo avalia que o jogador vem dando respostas nos treinamentos com bons índices e voltou com o ímpeto que tinha enquanto se recuperava da grave lesão e logo que voltou. Na época, inclusive, o Felipe Luiz elogiou a dedicação do jogador e, com isso, ele pôde ser titular novamente nesse domingo. O juiz Fernando Brandini Barbagallo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolheu nesta sexta-feira a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o atacante Bruno Henrique e contra o seu irmão Vander Nunes Pinto Júnior. O magistrado, por outro lado, indeferiu definitivamente a denúncia por estelionato. Segundo Barbagallo, a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal não apresentava elementos para que os agora réus fossem acusados também por esse crime. Se condenados, o Bruno Henrique e o seu irmão podem pegar uma pena que varia entre 2 a 6 anos de reclusão. Também na decisão proferida nesta sexta-feira, o juiz Barbagallo indeferiu os pedidos de medidas cautelares feitos pelo Ministério Público, entre eles o pagamento de uma fiança no valor de R$2 milhões. A defesa do atacante do Flamengo já havia tentado a derrubada desse pedido anteriormente, mas a decisão com relação a esse pedido só foi proferida agora. A defesa dos réus se pronunciou em nota. O Poder Judiciário rejeitou quase que integralmente da denúncia formulada pelo Ministério Público. A parte que remanesce será prontamente esclarecida, de modo a ensejar o seu arquivamento total. O Bruno Henrique segue confiando na justiça, enquanto mantém o foco total e a dedicação geral à vida como atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas esportivas. A partir da próxima sessão, os membros do Conselho Deliberativo do Flamengo terão o direito não só de assistir, mas de se manifestar e votar nas reuniões do órgão de forma presencial ou remota.
O modelo híbrido, aprovado em maio, vai ser colocado em prática no encontro do dia 30 de julho. Os conselheiros foram convidados para uma reunião teste na próxima segunda-feira, dia 28, com o intuito de garantir o funcionamento pleno do sistema. Entre as pautas da próxima reunião está a aprovação do contrato de patrocínio com as empresas Rap Vida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde, para a parte superior das costas das camisas de jogo, de treino e de aquecimento do time profissional de futebol. A medida não envolve as eleições presidenciais, mas pode representar um primeiro passo nesse sentido. Desde o início do ano, os sócios já podiam acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo de forma remota. Agora vão poder votar nas pautas de maneira online. O Flamengo tem cerca de 2.500 conselheiros, mas a média de participação nas reuniões é de 10% a 20% do total, exceto na reunião que aprovou a compra do terreno do gasômetro para a construção do Estádio do Flamengo, que levou mais de 800 conselheiros ao ginásio da Gávea no ano passado. Na época da pandemia, houve uma reunião remota com mais de 1.200 participantes. Por isso, os sócios acreditam que essa medida tem potencial para aumentar consideravelmente o quórum nas sessões. Quem desembarcou nessa manhã no Rio de Janeiro foi o Emerson Royal. O lateral direito chega para ser o substituto do Wesley, que está sendo vendido para a Roma da Itália. Revelado pelo Atlético Mineiro, o jogador pertencia ao Milan da Itália e teve passagem pelo Tottenham da Inglaterra. Neste sábado, ele vai realizar exames médicos e assinar contrato até o final de 2028. Inclusive, ele ganhou uma música da torcida. Ao desembarcar em solo carioca, às 7 horas da manhã, o Royal deu de cara com torcedores do mais querido no aeroporto. O lateral posou para fotos e ouviu os rubro-negros cantarolarem a seguinte música: "O Royal é mau, pega um, pega geral". Vale mencionar que o Emerson chega ao Mengão e tem o objetivo de voltar à seleção brasileira. Vale lembrar também que ele é paulista, 1,83 de altura, já fez 10 jogos pela seleção brasileira. É um lateral direito, destro, que pode jogar também de zagueiro ou meia-direita. Estava no Milan da Itália desde agosto de 2024 e tinha contrato por lá até junho de 2028. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 9 milhões de euros, exatamente o valor que o Flamengo pagou por ele ao Milan da Itália. Ele vai usar a camisa de número 22, a mesma numeração que ele usou no Barcelona, no Real Betis, no Milan e na Ponte Preta. O lateral vai ser apresentado no Maracanã antes da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, ao lado do espanhol Saúl Ñíguez. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo, né, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado de coração. O Jorge Carrascal está fora da partida entre Dinamo de Moscou, da Rússia, e Rostov, da Rússia, nesse sábado, dia 26. Na VTB Arena, pelo campeonato russo, o meia colombiano não foi relacionado e apenas vai acompanhar o duelo das tribunas, enquanto aguarda a definição da sua transferência para o Flamengo. Cabe lembrar que a negociação envolve 3 clubes, o Flamengo, o Dinamo e o Atlético Mineiro, que está acertando a venda do jovem Rubens ao time russo. E, desse modo, a liberação do Carrascal para o Flamengo depende do fechamento dessa operação. O Flamengo vai desembolsar 12 milhões de euros fixos, cerca de 77,1 milhões de reais, para contratar o colombiano Jorge Carrascal. Inicialmente, o Dinamo de Moscou exigia uma bonificação adicional para liberar o jogador, mas o Flamengo adotou uma postura firme nas negociações e conseguiu convencer os russos a fechar o acordo sem esses valores extras. O Flamengo vai parcelar em 2 vezes o pagamento desses 77 milhões ao Dinamo de Moscou pela contratação do Jorge Carrascal.
E dessa maneira, ao propor essa condição, o clube rubro-negro buscou minimizar impactos financeiros imediatos. Os russos aceitaram os termos e, com isso, a conclusão da transferência está muito perto de ser realizada. O Jorge Carrascal deve assinar contrato com o Flamengo por 4 temporadas, com vínculo até 2029. Com a chegada do colombiano, o Flamengo reforça ainda mais o seu elenco nessa janela de transferências. Antes do Carrascal, o clube já oficializou a contratação do Saúl Ñíguez e está prestes a anunciar Emerson Royal e Samuel Lino com os acordos fechados. Além disso, o Flamengo trouxe Jorginho numa negociação pontual, aproveitando a janela aberta exclusivamente por conta do Mundial de Clubes da FIFA. A torcida brinca e diz que o Boto virou tubarão. Na madrugada passada surgiu uma informação envolvendo aí um ex-palmeirense. Já havia sido revelado há alguns dias que o clube negociava com o Gabriel Jesus, do Arsenal da Inglaterra, e que foi revelado pelo Palmeiras. Os paulistas mesmo estariam de olho em um retorno do jogador, mas o Mengão parece estar agora na frente dessa corrida. Isso porque, de acordo com a apuração do portal RTI Esporte, o atacante deu o seu ok para voltar ao Brasil e, com isso, o diretor José Boto avançou para sacramentar a contratação dele, que esteve nas últimas 2 Copas do Mundo. A estratégia do Flamengo está bem definida, porque vai oferecer ao clube londrino um empréstimo de 1 temporada, até julho de 2026, com opção de compra, no final do contrato dos direitos econômicos do jogador. O salário seria dividido entre o Flamengo e o Arsenal da Inglaterra, E as tratativas contam com a participação do conhecido empresário Giuliano Bertolucci, para que os ingleses sejam convencidos a fechar o negócio. O Gabriel Jesus vai mesmo para o Flamengo. Isso promete revoltar os torcedores palmeirenses, que sempre esperaram a sua volta para o Verdão, em uma volta para o Brasil. O jogador está focado em evoluir para voltar a ser chamado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, pensando na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 28 anos está no futebol inglês desde 2017 e tem passagem marcante pelo Manchester City, estando em campo em 233 jogos, onde marcou 95 gols e deu 45 assistências. Segundo o portal Transfer Market, em seu atual clube, desde 2022, ele jogou 96 jogos, fez 26 gols e deu 20 assistências. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Gabriel Jesus pelo Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, hoje é dia daqueles nossos abraços, então bora lá! Alô, meu amigo Ulisses dos Santos Neto. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netos Enzo, Guilherme e Gael. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amiguinho Davi, lá de Parada Modelo, rubro-negro roxo, neto do meu velho amigo Biratão, o Bira da Obra, botafoguense doente, gente muito boa. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Renato Borges, do Paraná. Alô, meu amigo Luiz Fernandes. Alô, Sebastião Costa, de Santarém, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Aelson Dantas, de São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo João Henrique Rigoni, de Rio Bananal, no Espírito Santo. Alô, meu amigo Wilson. Alô, sua amada esposa Patrícia Calejo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Rafael Gouveia da Silva, de Tuiutaba, Minas Gerais. Alô, meu amigo Marcos Souza, de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Moisés Muget. Alô, rapaziada da resenha do Bar do Peruano, aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Augusto Santos, de Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Damião, lá de São Brás, em Alagoas. Alô, meu amigo Alexandre Costa, de Brasília.
Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Cláudio da Silva Costa. Alô, amiga Eloá. Alô, amigo Cláudio Felipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Ribamar de Assis Costa. Alô, sua esposa Maria das Dores. Alô, suas filhas Maura e Maurilene. Alô, Arnaldo da Chapadinha do Maranhão. Alô, meu amigo Levi de Ji-Paraná, em Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu querido amigo Pedro Terra Gomes, o meu compositor, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Almir Gomes Coutinho. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marlon Vitorino de Porto da Folha, em Sergipe. Alô, meu querido amigo Sérgio Santos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!